notícia das coisas da capital. Aqui pro homem do campo a peleia é desigual. Não chega a mosca, a tristeza tem toalete. A falta um pouco do incentivo de governo federal em infraestrutura para que desenvolva mais aquela região. Precisa de investimentos em infraestrutura, assim como em todo o Brasil precisa. Chega de construir estádio, vamos construir estradas, gerar energia, produzir energia, para que tenha infraestrutura, para que a produção possa crescer ainda mais e para que realmente o Brasil seja uma potência mundial, seja realmente o celeiro agrícola do mundo. É isso que nós queremos ver, um Brasil pujante, um Brasil forte, um Brasil que cresce, um Brasil que desenvolve e os brasileiros felizes, alegres e contentes. É isso que a gente quer ver nesse dia a dia nosso, tá bom? Nós estamos aqui no meio dos gringos, nós estamos entre o povo italiano, só dá italiano na minha frente, viu? Só italianada, né? Se eu chego a dizer aqui que vai dar um Brasil e Itália aqui, 2-0 pro Brasil, acho que eu apanho, né? Que só tem italiano na minha frente aqui hoje. Então nós vamos falar de uma comunidade muito especial que existe no Rio Grande do Sul. A partir de agora, estão conosco Rádio Verdes Pampas Santiago, Rádio Itu AM Santiago, Rádio Sorriso FM Panambi, Rádio Itapevi FM Maçambará, na fronteira oeste do Rio Grande, Rádio Uruguaiana FM, Rádio Santo Ângelo AM, Rádio Guaramano AM de Guarani das Missões, Rádio Ciranda FM de Santo Augusto, Rádio Landel FM Palmeira das Missões, Rádio Camponesa FM de São Pedro das Missões, Rádio Independente AM de Cruz Alta, Rádio Planalto de Passo Fundo, Rádio Tapense de Tapes, Rádio 14 de Julho de Castilhos, Rádio Séries AM de Não Me Toque, Rádio 97 FM São Luís Gonzaga, Rádio Missões FM de Boa Vista das Missões, Rádio Três Rios FM de Caciqui, Rádio Líder FM São Borja e no Paraná, duas emissoras de rádio, Rádio Ingamar AM de Marialva, na Grande Maringá, e a Rádio Atalaia AM de Maringá, a rádio mais tradicional, 50 anos de história da família Alves de Maringá, transmitindo a Voz do Campo para toda a grande região de Maringá. São mais de 80 municípios na região de Maringá, no Paraná, que já podem ouvir a Voz do Campo através do rádio. Então, nosso bom dia a essa rede de rádios que transmite a Voz do Campo. Eu quero dar um recado especial, que também a partir de agora vai estar conosco a Rádio Roraima AM de Roraima, capital Boa Vista. Nós no sábado passado, quando estivemos em Roraima, nós tivemos um contato com a governadora Sueli Campos e com seu esposo Neudo Campos, que foi 2 vezes governador de Roraima, e gentilmente, como a rádio pertence ao governo de Roraima, eles vão também transmitir a Voz do Campo. Entenderam o propósito da Voz do Campo, a ideia da Voz do Campo, e a partir também de agora estarão transmitindo a Voz do Campo, a Rádio Roraima, nessa integração, nessa união e comunicação do agronegócio. Nós entendemos, as pessoas que estão conosco caminhando nessa jornada aí entendem que a comunicação é fundamental para o agronegócio. O Chacrinha já dizia antigamente que quem não se comunica se trumbica, né? Então, quem não se comunica, se trumbica, para quem conheceu o Chacrinha, né? E é essa é a ideia que a Voz do Campo tem levado. Eu gostei muito, eu estou em Santa Lúcia, Noroeste Gaúcho, quem não conhece, uma comunidade de italianos que tem uma história lindíssima. Aliás, o lugar é um paraíso, viu? É um pedaço do paraíso aqui, viu? E eu já estou nesse pedaço do paraíso aqui, gostei, fiquei impressionado, quero voltar aqui bastante vezes para aproveitar e desfrutar desse lugar aqui. Só que esse lugar também tem uma história de muito suor, de muita luta, de muita dificuldade, de muito trabalho, de muita dedicação desse pessoal que construiu a Santa Lúcia, que construiu essa comunidade aqui. É uma comunidade estruturada, tem a igreja, tem um salão de festas fantástico, tem cancha de bocha, tudo de alto nível, tudo de primeira linha. Tem um lugar muito especial, mas antes de tudo isso, tem pessoas especiais, tem gente que faz. Os verdadeiros heróis estão aqui também, assim como tem em vários lugares do Brasil. Eu costumo dizer nos meus programas que os heróis não são os jogadores de futebol que aparecem de vez em quando na televisão. Heróis
É esta gente que produz com tanta dificuldade e que produz o que nós temos de mais nobre, alimento. Na viagem que eu fiz a Roraima agora, eu encontrei no aeroporto o cantor Fabiano, da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. E conversando com o Fabiano, ficamos um tempo ali conversando no aeroporto, e ele perguntando de onde que a gente era. Somos gaúchos. E ele disse, mas são agricultores? Diz, eu sou o porta-voz da agricultura do sul do Brasil. E aí falamos da Voz do Campo, e ele disse, pô, que trabalho. Ele disse que nos shows que ele faz, ele fala muito da importância da agricultura. Ele comenta muito. E ele disse uma coisa para mim que me tocou muito. Nós podemos, Marcelo, pensar em trocar de carro e deixar para o ano que vem para trocar o nosso carro. Nós podemos dizer assim, vamos comprar uma roupa melhor. O mês que vem, vou comprar uma roupa melhor. O mês que vem eu vou comprar. Agora, comida não dá para esperar. Nem a Dilma, nem o Michel Temer, que estão brigando pelo poder, nem o Reis, nem o Sartori, nem o Roger, técnico do Grêmio, nem o Argel, técnico do Inter. Nenhum deles vive sem comida. Se não tiver um agricultor produzindo comida, plantando trigo para o pessoal comer o pão no café da manhã na cidade, termina tudo. E esses dias um amigo meu de Santiago, presidente do Sicredi, do Vale do Jaguari, Armindo Bock, me disse uma coisa que mexe muito com a gente. Marcelo, o teu trabalho, o que você está junto com os teus amigos fazendo, você não está defendendo a entidade A ou a entidade B. Você está falando e defendendo pessoas. E eu gosto muito de valorizar pessoas. As pessoas que fazem. Às vezes a gente fala muito das placas, das entidades e esquece das pessoas. Por trás das placas tem pessoas. Eu estou no meio de gente boa aqui que faz acontecer. Bom, eu vou deixar essa italianada falar, essa gringaiada falar, e nós vamos contar um pouquinho da Santa Lúcia. Eu vou começar com a Cláudia Cadori Vieira. E daqui da Santa Lúcia, só para o pessoal entender, saiu muito italiano, muita gente que está plantando no Paraná, produzindo alimentos no Paraná, no Mato Grosso, Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul, São Luís Gonzaga. Enfim, ela vai dar uma introdução, contar um pouquinho da história. Mas antes da Santa Lúcia, deixa só eu falar um tópicozinho importante aqui, que eu lembro, eu estava vendo a história do município de Bozano, e me chamou a atenção de um detalhe aqui, ó. O problema que existia na época em que surgiu Bozano, né? Aqui diz dos mesmos problemas que nós estamos enfrentando hoje. A origem do nome do distrito de Dr. Bozano está ligada à revolta tenentista do início da década de 20, que se caracterizou pela insatisfação da jovem oficialidade do Exército com a corrupção e a incapacidade dos políticos tradicionais. É diferente do dia de hoje, ô Martiniano? É a mesma coisa, né? Aliás, o mundo, acho que tem ciclos, né? Sempre tem parece que os homens entram pro poder e se acomodam e esquecem de quem produz. É a mesma coisa. Aí teve que ter um pessoal lá que se mexeu para poder mudar as coisas. E o Brasil está vivendo este momento. Por isso, este programa é muito especial. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui aos nossos amigos, ao Martiniano Costa Beber e a esposa Leida, que também nos incentivaram, nós estivemos conversando muito. O Martiniano, Marcelo, vai ser um programa especial lá na Santa Lúcia, me falou muito. Então, Martiniano, obrigado pelo apoio, pela parceria, estamos aqui. Quero fazer um registro de todos os amigos que estão aqui, agora todos vão ter a oportunidade de falar, vamos registrar o pessoal que está aqui. Fiquei contente porque eu cheguei aqui, tem muito fã da Voz do Campo aqui, fiquei muito alegre, emocionado mesmo com o que eu vi aqui, mas também fiquei contente porque eu disse para o Martiniano, qual é a exigência do artista da Voz do Campo no camarim? Eu disse, o camarim da Voz do Campo, o artista gosta de uma polenta, de uma galinha frita com molho, de um radiche, essa é a exigência, e uma cuca. E a dona Gema e o seu Tarcísio Costa Beber prepararam tudo ontem de noite. Foi um banquete ali com os irmãos do seu Tarcísio, com a família Costa Beber. É especial, é muito bom, gostei demais. Cláudia Cadori
Vieira, com a senhora a palavra aí, vamos falar um pouquinho a história para que os nossos ouvintes espalhados pelo sul do Brasil, pelo Brasil na internet, possam também saber um pouquinho da história da colonização italiana aqui na região de Santa Lúcia, município de Bozano. Deixa eu só dar os dois telefones, o pessoal mandar recado para nós, 5596184912, 5584391823. Vamos fazer o seguinte, vamos desafiar um morador da Santa Lúcia que está ouvindo longe daqui. Vamos ver se tem alguém que morou em Santa Lúcia, que foi da Santa Lúcia, que tem origem aqui e que está ouvindo a Voz do Campo, vai mandar um recado, que está nos ouvindo, que seja familiar daqui, das famílias aqui da Santa Lúcia. 5596184912, 5584391823. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes do programa. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes do programa A Voz do Campo. Nossa comunidade de Santa Lúcia está completando 100 anos de fundação. 100 anos de história, de muito trabalho, de muita coragem, de muita fé. E tudo iniciou lá em 1911, quando os primeiros imigrantes italianos vieram adquirir lotes aqui em Santa Lúcia. O primeiro imigrante a adquirir lotes foi Pedro Costa Beber. Ele trabalhava na equipe de demarcação de terras. E ele adquiriu o primeiro lote nessa região de Santa Lúcia, que pertencia à Seção de Jesus, que posteriormente foi conhecida como Rincão de Jesus, e pertencia a Ijuí nessa época. Só que em 1917 apenas é que o seu primeiro filho, Serafim, instalou-se aqui na comunidade de Santa Lúcia. E em 1915, que é o ano de fundação da nossa comunidade de Santa Lúcia, foram as primeiras famílias a se fixar nessa região. Então nós temos as famílias pioneiras da comunidade de Santa Lúcia que fundaram a nossa comunidade. As famílias são a família Casarim, a família Costa Beber, Zaltron, Lázari, Sereta, Calábria, Tolfo, Massafra, Bonfada, Baioto, Paduim, Vieira, Bonotto, Belé e Zambon. As primeiras famílias, então, que vieram se fixar no ano de 1915. E Santa Lúcia, a nossa comunidade tem esse nome porque um dos moradores que vivia aqui na época, o seu José Tolfo, ele sofria de tracoma, um problema de visão. E ele fez uma promessa para Santa Lúcia e sua promessa foi atendida. Então ficou a comunidade de Santa Lúcia, a nossa principal padroeira é Santa Lúcia. Comemoramos a data dela em 13 de dezembro, amanhã, justamente com a festa dos 100 anos de fundação, onde nós vamos fazer uma homenagem a todos aqueles que ajudaram a construir a nossa comunidade de Santa Lúcia nesses 100 anos de história. Nós vamos estar contando isso num desfile temático, feito por toda a comunidade, e eu tenho a grande satisfação de dizer que nós temos 100% da comunidade de Santa Lúcia envolvida com a programação dos 100 anos. Isso nos dá muito orgulho, é a prova de que a nossa comunidade é unida, é uma comunidade que tem assim uma história muito bonita, que começa lá então em 1915. E como eu estava dizendo, tudo sempre girou em torno da religiosidade. Além de Santa Lúcia, nós temos o outro padroeiro, que é o São Pedro, que comemoramos no 29 de junho. Então são as nossas datas bem assim festivas da comunidade, que ainda hoje se organiza em torno da igreja, né? Começou lá no início, quando eles fizeram a primeira igrejinha. A primeira igrejinha, ela foi feita, já iniciou em 1916 e inaugurada em 1917. Mas eles, antes da igreja, de ter uma igreja para rezar, eles rezavam embaixo da sombra das árvores. Então sempre essa religiosidade foi muito forte, porque eles tinham que rezar o terço, se reunir, até para trocar alguma ideia, conversar, porque era uma vida muito difícil. Era um trabalho de sol a sol, um trabalho braçal, difícil. As mulheres tinham que ir lá no rio lavar roupa, os homens acordavam cedo e já iam trabalhar na lavoura de madrugada. O café da manhã geralmente
geralmente ele era tomado lá pelas 6 horas da manhã, quando estava clareando o dia, mas eles já tinham trabalhado bastante lá na roça. Então é uma época muito difícil, a economia é de subsistência, eles trabalham para viver, como se diz. Então tem a criação dos animais domésticos que se faz, cada família tem lá os seus chiqueiros, suas galinhas, né, suas vacas, a vaca de leite, né, e isso faz com que eles tenham assim muitas dificuldades nesse período, mas devagarinho eles vão conseguindo se estabilizar. Então plantavam, era o popular plantar para comer, plantar para viver naquela época. Então as casas tinham o chão batido, eles andavam de pé descalço, é um tempo muito difícil, tamanco e sapatos somente em dia de festa, para quem tinha, porque nem todos tinham condições de ter, porque era assim, era muito difícil nesse período. E uma marca muito importante que Santa Lúcia preserva até hoje, Marcelo já deve ter percebido, é essa questão do voluntariado. Já desde 1915 na fundação, eu me parece que isso sempre foi presente. A solidariedade entre as famílias. Tinha muito mutirão, um ajudava o outro para fazer o vinho. Época de apanhar uva, todo mundo ia lá ajudar aquela família que estava precisando, que tinha uma produção maior. Para fazer o fumo também marcou época aqui em Santa Lúcia, hoje não se vê mais isso, já mudou. A colheita do trigo também, que era feito braçal, as famílias se ajudavam. E uma coisa muito importante que eu acho interessante destacar era essa solidariedade e a troca. Por exemplo, com as carneanças, né? O dia de carneação, a família carneava e cada família vizinha ganhava um pedaço de carne, geralmente um pedaço de costela, porque também não podia mandar qualquer pedaço para os vizinhos. E mandava um pedaço para o vizinho que depois, quando carneava, retribuía. Então era uma forma de manter a carne fresca, porque não tinha geladeira, não tinha o que nós temos hoje. E eles tinham que guardar tudo, era fazer um charque com essa carne ou fritar e guardar na banha, deixar guardado lá no latão de banha para que depois fosse consumida ao longo do tempo. As famílias também, elas se visitavam muito, muito mais do que hoje. Hoje a gente percebe que as famílias estão ficando um pouco mais individualistas, a gente não se relaciona muito em função da correria do dia a dia. Mas nos tempos antigos, lá no início e no decorrer de muitos anos dentro da nossa história... Só deixa eu te fazer uma interrupção, um segundinho. Eu acho que eu acredito que a tecnologia também aí hoje se relaciona mais WhatsApp, Facebook, né, uma mensagem pelo WhatsApp. Né? Exatamente. O que é bom e que também, mas não é muito bom. Ele é bom e não é. Entendeu? O bom é o contato pessoal, sentir ali a pessoa, né? Presencial, né? Mas ainda continua acontecendo, claro que hoje muito mais envolvidos as pessoas, né? E dificulta um pouquinho esse contato diário, né? Com certeza. E as pessoas deixam de se relacionar, esse contato frente a frente, corpo a corpo, essa roda de conversa que nem a gente está fazendo hoje, era muito importante. E hoje ainda se mantém um pouco aqui. As gerações mais antigas, né, as pessoas mais de idade, ainda se relacionam do se visitar, de tomar um chimarrão na casa. Mas a juventude já está só no WhatsApp. E eu acho que eles eram bem felizes, assim, ó. Era um trabalho difícil, era sofrido, mas eles eram muito felizes. Eles preservavam aquela questão da família, a união, a solidariedade, isso era muito, muito, muito importante. E as famílias gostavam muito de fazer o filó antigamente. E nas programações do centenário nós fizemos um filó aqui em Santa Lúcia que foi muito bonito. Bom, vamos contar o que tem na Santa Lúcia. Tem outro projeto muito interessante que é a Fazenda de Recuperação de Drogados, né? Uhum. Que entra pro mundo da droga e que vem para cá e se recuperam. Tem uma fazenda, tem uma estrutura aqui de uma clínica de recuperação, tudo feito pela comunidade aqui. A fazenda, ela funciona na antiga escola, né? E para isso até nós temos aqui ex-professores, o professor Vilmar, o Ademar, que vão contar um pouquinho dessa história, né? Da educação aqui na nossa comunidade e que acabou criando essa fazenda do Senhor Jesus no antigo prédio da escola. Se eles querem contar essa história, né? Tá bom. O que mais que tem aqui na escola, a fazenda? A escola já não está mais nativa. A escola não funciona mais. Tá. Não funciona salão de mais. festas, toda a estrutura de uma cidade, né? Essa nossa estrutura foi feita toda com o trabalho comunitário. É a comunidade que fez a construção, ela construiu ao longo de anos isso, sempre priorizando o centro aqui da comunidade, né? Tudo gira em torno do salão e da capela.
na construção de tudo isso, toda essa estrutura aqui da Santa Lúcia, teve alguma verba de algum deputado parlamentar? Não. Emenda parlamentar não teve? Nada. Todo o dinheiro adquirido com o nosso trabalho, da comunidade. Olha aí, construíram uma bela de uma comunidade aqui, cada um fazendo a sua parte, unidos, que eu acredito que seja o grande caminho para o nosso Brasil, essa união aí, que é o exemplo. A Santa Lúcia podia ser o Brasil. Com e certeza. não a Santa Lúcia está dentro do Brasil, né? Com a certeza. Santa Lúcia podia se expandir assim, virar Brasil, né? E esse Brasil que está aí diminui, né? Mas faz parte, nós vamos enfrentar isso aí tudo. Tá bom, Cláudio? Mais algum detalhe, mais alguma informação da história de Santa Lúcia? Para nos ouvir os pioneiros, ver gente aí que tem história aqui, o pessoal na área da educação, de famílias. Estou vendo ali o seu Tarcísio Costa Beber, o Mauro dos Costa Beber, tem tantas famílias ali, ó, é um monte de famílias, né? Do meu amigo Itanir Bilibil, dos Massafra, toda gente que saiu daqui, que tem origem aqui. Mas nós vamos ouvindo então o pessoal, acho que vamos ouvir os pioneiros aí, né? Então tá, vamos começar pelo seu Tarcísio então. Aí depois nós vamos vir com os professores aqui para contar um pouquinho da educação. Pode ficar à vontade de pegar os microfones aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ronaldo Massafra, no Capão do Cipó, e ele e a família que estão ouvindo a Voz do Campo. Um abraço, Ronaldo. A família Massafra que está ligada lá, mandou um recado lá de Capão do Cipó. Aliás, Capão do Cipó, aqui na região central do Rio Grande, onde começou a história da Voz do Campo. Tarcísio Costa Beber. Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. Hoje o acontecimento aqui é bastante interessante, trazer o programa Voz do Campo para Santa Lúcia. Isso é uma honra para nós. E eu fui encarregado apenas falar do esporte. O esporte que eu tenho aqui como marca para mim é o futebol 15 de novembro, o time de futebol que existiu desde o começo da existência de Santa Lúcia. E eu tenho história do meu tempo de futebol, que eu passei 14 anos jogando futebol, dos campeonatos. E nós passamos campeonato aí de Pejuçara, era o campeonato da paróquia. Conseguimos ficar em primeiro lugar. E depois veio mais um outro campeonato interessante para nós, foi o Campeonato Municipal de Juí, em 1962. Fiquemos campeão municipal de Juí. E pratiquemos muito esporte, e o 15 de novembro foi um time de respeito, sempre foi um time disciplinado, que deixou história na comunidade e na vizinhança também. Então essa passagem para mim, para todos os nossos jovens daquele tempo e pessoas já adultas, era um passatempo do melhor que se tem no mundo, que é o esporte. E recomendo hoje, já nessa passagem de poucas palavras aí, que a nossa juventude valorize ainda o esporte, que ele está sendo meio esquecido. Gente, enquanto você tem um esporte sadio, nós temos juventude sadia. E com esses desvios que existem hoje, o futebol ficou meio por fora e parte para um outro rumo. Então uma recomendação que eu faço é para os jovens e adultos também que pratiquem esporte, que foi o melhor tempo da minha vida, foi o tempo do futebol. Então essa recomendaçãozinha que eu faço aí, e para mim me serve de muita alegria lembrar esse passado que nós tivemos em esporte. E o senhor era zagueiro ou centroavante? Pois pelo meu tamanho deveria ser o bandeirinha. Mas eu fui zagueiro. Zagueiro. Mas era um zagueiro tipo borboleta, voava muito alto para cima, então o meu tamanho não mandava nada, que mandava era minha física, meu físico, que eu voava para cima, então me defendia bem. Mas essa foi uma parte muito saudável da vida, por isso que eu recomendo a nossa juventude, a todo o povo que pratique esporte. É importante, é uma prevenção, né, Zé Darcísio? Isso, para mim foi na vida e recomendo para os outros. O que é bom eu recomendo. Bom, voltando atrás agora, no lado do trabalho e da produção, seu Tarcísio, lá no cinquentinha, aquele no trator, aquele que nós estávamos olhando ontem, fala um pouco do Tarcísio Costa Beber,
trabalhando na roça, produzindo, junto com a dona Gema. Como é que foi essa história do início lá, seu Tarcísio? Bem, a Cláudia falou muito do passado, como era o passado. Eu posso repetir alguma coisa. O trabalho era muito de muito sacrifício, tudo era a base manual. Não tinha essa história de máquina, não tinha nada, então nós trabalhava assim, usando o amor ao trabalho. Tinha partes difíceis, nós vencia pelo amor ao trabalho. Por isso que o trabalho de qualquer um tem que ser feito com amor, não com o corpo mole, aquela história. Enfrentar e dar resultado. Assim era o nosso tempo de sacrifício que a gente trabalhava. Mas só contar umas passagenzinhas, não seria para comentar aquilo que eu passei, mas afinal já a pergunta serve para isso. Em 1954 nós conseguimos o primeiro tratorzinho, que é aquele que tu viu ontem lá. Aquele foi uma das grandes alegrias na vida material da família, não só minha, que deixemos de trabalhar com 3 juntas de boi para cultivar essa terra, e o tratorzinho esse de 22 HP, a gasolina conseguiu substituir as 3 juntas de boi. E aí começou o tal de passinho para a revolução da agricultura mecanizada. Isso foi no ano, agora não lembro bem, mas vamos passar por cima. E aí começou a desenvolver a agricultura mecanizada. E daí sabe o que é? O povo de Santa Lúcia não era dorminhoco, ele era de visão boa. O resultado de um ou outro copiava. E daí começou os passos abertos para a agricultura mecanizada. Veja bem, de 54, que era o tratorzinho, aonde foi parar a agricultura para a nossa comunidade de Santa Lúcia. Hoje não tem mais boi, que esses dias nós, para conseguir os boi para puxar uma carroça, nós não conseguimos boi. Foi na última hora que conseguimos uma junta de boi, porque ninguém mais tem animais para trabalhar na agricultura, é tudo mecanizado. Então esse foi o passo grande do nosso povo de Santa Lúcia. Por isso que deu essa migração para São Luís Gonzaga, até para o Mato Grosso, até lá em Roraima, que tu fala, Roraima que tu foi esse dia fazer o programa, né, Marcelo? Isso. Até lá nós temos gente trabalhando. Que era daqui? Era daqui, da região aqui de Santa Lúcia. Então veja onde o nosso povo de Santa Lúcia foi desbravar áreas para aumentar suas áreas de trabalho. Foi o passo grande do povo de Santa Lúcia. Até eu posso dar os parabéns para a nossa comunidade aqui pelo desenvolvimento daquilo que começou até o dia de hoje. Seu Tarcísio, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem interessante. É mais difícil lá em 1950, 40, ou é mais difícil hoje produzir? Sabe que a vida não é difícil em nenhuma passagem. É aquilo que eu falei antes. Era difícil, mas nós fazíamos com amor. O trabalho nosso valia porque não se sabia que tinha coisa melhor no mundo. Era aquilo que se tinha no momento. Então essa era a nossa vantagem, fazer o trabalho com amor. Agora não era fácil. Hoje se nós vamos ver hoje com 8 horas de trabalho, essas coisas aí. O nosso tempo era o sol que nos dava horário. Era o sol e a sol. Então era 14 horas, ou era 8, ou era 9, que o sol desse a luz para nós estava trabalhando. Então era um tempo assim que a gente trabalhava com amor e vontade, e nada era difícil. Agora, meus amigos, o tempo que passou não foi fácil. Pois é, o senhor fala que o amor vence tudo. Quando se faz com amor as coisas acontecem mesmo. O seu Tarcísio tem mais quantos irmãos? São quantos irmãos que começaram aqui, que são filhos do Pedro Costa Weber, é isso, né? Nós temos já a segunda geração. Pedro Costa Weber, nosso avô, nós temos tudo netos. Mas da minha família nós era 9 irmãos. 9 irmãos? 9 irmãos, 3 mulheres e 5 homens. E um faleceu. Sim. 9, mas ficou 8.
E essa família trabalhou unida, meus amigos, não é para você fazer elogio, precisa contar a verdade. Exatamente. Que nós trabalhamos unidos, era o Túlio, Hugo, Higino e Tarcísio, era 4 irmãos. E esses 4 irmãos nós trabalhamos até o ano 1996, unidos, trabalhando junto. Quando chegou nessas alturas, a coisa tinha crescido bastante, graças a Deus. Era meio difícil para nós controlar tudo. Decidimos a separar os 3 irmãos que ainda estavam juntos, Hugo, Higino e Tarcísio. Cada um pegou a sua parte e seguiu, mas já com bastante recurso. Então não foi difícil dar a separação para nós depois seguir de novo. Isso aí também é uma coisa de história, de trabalhar todos esses anos, 4 irmãos. O Túlio depois se separou porque os filhos dele cresceram, eram mais velhos. Mas aguentar todos esses anos numa sociedade, e sabe o que é uma força de 3 contra 1? Um solito contra 3, claro que os 3 sempre levam vantagem. Claro. Assim foi o nosso trabalho, a nossa luta do nosso desenvolvimento. Não é que hoje nós somos grandes, não somos nada, somos média. Mas deu um resultado para nós com tranquilidade e com força para nós enfrentar tudo. E quando a coisa é meia fraca, se torna mais difícil. Assim foi a história da nossa família. Trabalhando unidos, vencemos tudo. Pois é, e um detalhe interessante, 2 palavras, amor e união. E participação também, né? Todos unidos participavam, faziam com amor, as coisas deram certo. Hoje está aí a sucessão familiar na família Costa Beber acontecendo, dando sequência aí. O Mauro, o Martiniano, a Danise e a Larissa que vem vindo, todo mundo está dando sequência a toda essa história que vocês começaram a construir. E mais uma coisa interessante, Marcelo, é que dessa família separada, esses membros que trabalhavam na família, hoje ainda se troca a gentileza de um ajudar o outro. Um atrasa por motivo de chuva ou máquina, o outro vai e auxilia. Então é uma separação que foi feita para cada um cuidar a sua parte. Sim. Agora, num momento que pode a gente dar uma mão pro outro, ainda estamos fazendo depois de 20 anos de separação. Continuando a trabalhar junto quando precisa. Então essa é a alegria que aconteceu para nós, que hoje nós temos os 4 irmãos ainda vizinhos que tu viu aí a nossa sede, e a gente se encontra até no domingo para trocar ideias e conversar. Essa é uma parte muito bonita da família. No domingo se reunimos num quiosque para nós se encontrar novamente, que durante a semana a gente trabalha separado. Então no domingo a gente tem a parte importante, o encontro nosso de se reunir naquele quiosque que tu viu. Sim. Para nós trocar ideias, conversar da semana. Essa é uma parte que nós temos conservando na família ainda. É o exemplo, né? Esse é um exemplo. Com muito respeito, com muito amor e união, as coisas dão certo, né? Eu considero essa parte importante da vida. Porque a nossa família aqui na comunidade, não é que um dá e o outro não sabe. Nós já se reunimos, vamos ajudar assim, todo mundo de acordo. Então, se precisa R$1, R$2, R$5, todo o grupo está de acordo. Esse ainda nós estamos conservando. Que bom. E o vinho, Zé Darcy? Opa! A parte do vinho é você que vai falar. Tá bom, né? Muito bom. Não, mas a parte do vinho vai ter alguém que fala aí, mas o vinho não é um esporte, é uma parte assim interessante para a família, ter um produto saudável feito em casa. Não que os vinhos assim de cantina não seja bom, mas o nosso é produto feito em casa porque a gente consome também, né? Então exatamente. E faz bem, né, pro estômago, né? Eu acho que sim, porque eu tô gordinho demais, eu acho que é o vinho. Tá bom. Deixa eu ouvir o Mauro, que tá do seu lado, seu sobrinho aí, né? Filho do Higino Costa Beber, que é outra geração que tá aí, vindo aí, que já tá na ativa aí, junto com o Martiniano, aí estão tocando. Mauro, lugares bem que a Santa Lúcia podia virar Brasil, né, Mauro? Bom dia.
Bom dia a todos. Santa Lúcia é um exemplo de trabalho, honestidade das pessoas, de solidariedade e de fé. É uma comunidade que também se juntou pela fé. E desde da vinda da Itália, isso nos anos de 1880 a 1930, que foi a imigração italiana, eles trouxeram na bagagem, na malinha de mão deles, alguns equipamentos de trabalho e muita fé. Atravessaram o Atlântico, vieram para Santos, depois para a 4ª Colônia Imperial de Santa Maria, e daí receberam seus lotes em Santa Lúcia. Aqui se fixaram as famílias com muitas dificuldades, como a Cláudia falou, e começaram o trabalho manual, plantando um pouquinho de milho, feijão, trigo. Daí depois chegou a mecanização, que o tio Tarcísio já contou. Essa mecanização levou eles a dar um voo mais distante. Saíram para o lado de Palmeira, Santa Bárbara, São Luís, Cruz Alta, Mato Grosso. E a gente, como jovem, estudou e depois voltou a trabalhar na propriedade. E isso fez com que a gente aprendesse os valores cristãos, os valores de honestidade e trabalho. Como o tio Tarcísio sempre falou, trabalhar com amor, gostar daquilo que faz. E a gente viu um grande desenvolvimento. Eu acompanho a agricultura há 35 anos que eu trabalho diretamente. A gente viu a produção agrícola crescer exponencialmente. Tenho dados, que eu gosto muito de dados de produtividade, de produção. Praticamente foi crescendo 1 saco por hectare a cada ano, desde 1975, a produção de soja, de trigo. E isso fez com que nós conseguisse produzir muito, mas o custo tem aumentado muito. A nossa carga tributária está muito alta para serviços muito baixos. A gente vê essa dificuldade de hoje, então, seria relacionada à segurança pública, as rodovias estão precárias, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar nesse Brasil. Pois é, Mauro, por isso que eu falo que Santa Lúcia tinha que virar Brasil, né? Ser o Brasil e Santa Lúcia, né? Por isso que eu tô dizendo, por isso que você está falando aí desses problemas aí, porque os governos geralmente, grande parte dos governos só acham alternativa de arrumar dinheiro aumentando o imposto, dando a conta para quem produz pagar, conta que eles fazem. Então isso é uma realidade, nós estamos vendo aí, né? E vem mais pela frente aí. Por isso, essa união, Mauro, esse momento aqui de mostrar para o Brasil que nos ouve, essa união, isso que o senhor Tarcísio falou do amor para trabalhar, para fazer as coisas, e da união, principalmente da união e do respeito, né? Eu acho muito importante numa comunidade que nem Santa Lúcia, onde eu nasci, me criei, joguei futebol, passei a primeira comunhão, casei, então batizei meus filhos. A gente voltar hoje aqui, eu moro em Condor, agora numa propriedade nossa lá, mas eu tenho muito amor por Santa Lúcia e pelos valores que Santa Lúcia deixou para mim. Eu fui catequista aqui 11 anos, também pude transmitir um pouco dos valores para os jovens aqui, até a Cláudia é hoje também catequista aqui, e a gente vê que esses valores, eles estão impregnados nas pessoas que saíram daqui, no prefeito de Bozano, no prefeito de Pejuçara. A gente vê, eles têm amor por essas localidades pequenas, eles se interessam pelas pessoas, pelas estradas. Por isso que foi muito, muito importante para nós também a emancipação de Pejuçara, a emancipação de Bozano, onde a gestão é feita por pessoas mais próximas das comunidades. Aqui nós temos boas estradas, boa estrutura de saúde, porque pessoas de valor é que estão cuidando das coisas. Que está se perdendo no Brasil é os valores. Hoje certos valores não são mais importantes. Então isso é uma coisa que Santa Lúcia preserva, e as pessoas daqui
foram para onde foram para São Luís Gonzaga, para o Brasil inteiro, a gente vê que ainda estão preservando. Mauro, nesses 100 anos de administração da comunidade, me cochichou aqui o Martiniano, não foi preciso dar pedalada fiscal, né? Não, aqui a gente sabe que foi feito tudo com muito trabalho, muito amor, muito voluntariado, como a Cláudia falou, e tudo por doação das pessoas, porque o dinheiro, ele é importante, mas ele é bem empregado. E aqui a gente vê que todo o dinheiro que entrou no caixa da comunidade do futebol foi bem empregado. Isso é um exemplo para o Brasil inteiro, para quem estiver ouvindo através das cadeias de rádio, que o dinheiro deve ser bem empregado, porque ele é muito suado para ser recebido. Exatamente. Bom, o Enio Costa Beber ligou lá de São Luís Gonzaga, ele é a Margarete, ouvindo a Voz do Campo, ele é o vice-presidente do Sindicato Rural de São Luís, que é filho de Santa Lúcia, viu? O Enio está nos ouvindo, ele é a Margarete lá em São Luís. Um abraço, Enio. Ele só não está aqui porque parece que andou virando pivô aí com os ventos aí, tá lidando lá, né? É uma coisa assim que aconteceu lá. Mas essa é a vida do produtor, né, Mauro? É verdade. Não, contar um pouquinho mais também sobre a comunidade, só falar um pouquinho da imigração italiana. Foram 1.500.000 italianos que vieram para o Brasil. 30% da região do Vêneto. Hoje são 30 milhões de descendentes desses italianos que moram no Brasil. 30 milhões? 30 milhões. Dos 200 milhões, 15% são descendentes de italiano. No Brasil? No Brasil. A maior colônia está em São Paulo, a segunda maior está no Rio Grande do Sul, depois tem Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. E também, durante a história, teve dificuldades desse povo que aqui morou. Foi proibido na Segunda Guerra Mundial das famílias falarem o alemão, o italiano. Isso é uma história que, por isso até que a língua italiana dentro das comunidades meio caiu bastante. Os alemães preservam mais a língua de origem e os italianos ficaram com medo e eram proibidos de falar, e daí parou um pouco. Então tá entre vocês, os italianos não conversam em italiano? A minha avó veio da Itália. Quando eu era criança eu só ouvia falar italiano. Sim. Até eu aprendi o dialeto vêneto quando eu era criança. Sim. E agora praticamente ninguém mais fala italiano. É poucas pessoas que falam italiano. Agora os alemães falam alemão, né? Entre eles, né? Os alemães preservam mais isso. E eu fiz um curso de 3 anos de italiano para poder entender um pouquinho e às vezes falar um pouquinho, mas é pouco cultivado de novo a língua italiana no Rio Grande do Sul. Bom, Mauro, deixa eu ouvir aí, tá do teu lado aí o seu Ivo Baiotto, outra família aqui da Santa Lúcia tradicional, falar um pouquinho do vinho que é produzido aqui, do que o pessoal faz. Aqui tem campeões de produção de vinho, com troféu, com medalhas aí, né? Só deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Bom dia, Marcelo, estou ouvindo a Voz do Campo, parabéns, vocês são 10, é bem como você disse, ninguém pode deixar para comer amanhã. Parabéns a nós agricultores que alimentamos o mundo, parabéns a nós italianos. Um grande abraço da Daniele Dalazen, lá da família Dalazen, do Palmeiras das Missões, ouvindo a Voz do Campo. Um abraço, Daniele, família Dalazen. Seu Ivo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia. E eu vou falar um pouco sobre vinho. O vinho foi uma tradição que os nossos antecessores trouxeram da Itália e veio, e até hoje a comunidade ainda está fazendo vinho. E eu aqui tenho umas famílias, fiz uma relação das famílias que ainda produzem vinho aqui em Santa Lúcia, que é a família Vieira, a família Costa Beber, família Baiotto, família Macanhã e a família Bilibil, família Zambão e família Zanetti. Só sobre vinho, estava quase que esquecido, mas começou uns concursos do melhor vinho feito. O primeiro concurso na região aqui foi da Casa Italiana de Ijuí, em 2002. Porque Bozano, aqui Santa Lúcia, é filho de Ijuí. Então tem muita gente participando. Esse concurso da Casa Italiana de Ijuí é um concurso regional. E onde que o pessoal daqui participa. Até o primeiro concurso,
que foi feito em Ijuí, eram 6 prêmios, os primeiros 6 colocados, onde veio 3 para Santa Lúcia, desses 6 prêmios. E também aqui no município de Bozano, com a chegada da Emater e o incentivo da prefeitura, foi começado também o concurso municipal. Esse é só do município, foi em 2007. Então aí o pessoal aqui também participa. Mas juntando os troféus entre daqui de Bozano e Ijuí, Santa Lúcia conseguiu 36 troféus. É bastante. É bastante. E só aqui em 2011, no concurso aqui de Bozano, eram 6 troféus. E Santa Lúcia trouxe 5 troféus desses para Santa Lúcia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, senhor, para conquistar todos esses troféus aí que o senhor está falando. Como é que é feito esse vinho? Conta um pouquinho da essência de fazer esse vinho. O que tem de bom que ganha tanto troféu esse vinho? Você conta para os nossos ouvintes aí. Não, isso aí é bem que nem o Tarcísio falou. A coisa tem que ser feita que nem vinho. Em primeiro lugar, uma uva de qualidade. Segundo lugar, higiene e capricho. E fazer a coisa com amor. Isso aí é a qualidade da uva, em primeiro lugar, né? Mas depois vem as outras. Mas isso aí até não tem segredo. Mas é uma coisa que a gente faz por amor, para continuar essa tradição dos italianos. Sim. Então aqui tem mais consumidor do que produtor de vinho aqui em Santa Lúcia. E até o vinho que é produzido por nós aqui, pessoal que saíram, que foram tem gente no Mato Grosso, e lá tem muitos daqui, parentes que vêm pra cá e já levam vinho daqui. Eles pedem pra gente fazer um pouco a mais pra eles levar. Olha aí. Que nem tem ali em Maracaju, Ponta Porã, e até em Sorriso, Sapezal, Tangará da Serra. O pessoal tá consumindo vinho que é produzido aqui. Consumindo vinho que é produzido aqui. Eles encomendam esse vinho, a gente faz isso por amor, porque a gente não vive de fazer vinho, a gente lida com lavoura. Sim. E é todas as famílias daqui, né? Mas a gente faz porque gosta. Que bom. E também outra coisa, que nem o vinho dá para considerar praticamente um remédio porque teve uma coisa do Instituto Coração de São Paulo, uma pesquisa que eles fizeram, que quem toma uma taça de vinho no almoço e na janta reduz o infarto em 70%. Então eu acho que o vinho tomado moderado é um santo remédio. Tá bom, seu Ivo, falou um pouquinho só mais um. Pode falar, pode concluir. Deixar só um recadozinho, que quem está tomando uma taça de vinho no almoço e janta, que continue. E quem não está fazendo isso, que comece, que ainda está em tempo. Que a saúde agradece. Tá bom, Zé. Um pouquinho da história da produção de vinho. Deixa eu ouvir um pouquinho o professor aqui, os professores Vilmar Dalmolin, falar um pouquinho da educação em Santa Lúcia, que é uma comunidade diferenciada, é um pedaço do paraíso aqui nesta região noroeste do Rio Grande do Sul. Nós estamos na comunidade Santa Lúcia, município de Bozano, onde estamos ouvindo um pouquinho da colonização italiana, falando um pouquinho da imigração italiana. Só deixa eu dar um recado aqui, professor. Depois do discurso do nono Tarcísio e do tio Mauro, dá para entender o porquê de tanto gosto e amor pela agricultura e pela família, né, Marcelo? Um abraço a todo o pessoal aí, parabéns a Santa Lúcia. É a Tanise Costa Beber que tá mandando lá um abraço e tá ouvindo a Voz do Campo, trabalhando e ouvindo o programa A Voz do Campo. Professor Ademar Vioni, falar um pouquinho da educação, da história da educação, da escola aqui na comunidade Santa Lúcia. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes do programa A Voz do Campo. Agradecendo a vinda de vocês aqui para valorizar a nossa comunidade, valorizando os 100 anos, as comemorações dos 100 anos. E antes de falar sobre a escola, eu quero agradecer a coordenação da igreja, parabenizar a coordenação da igreja, que está promovendo esta bela festa, as comemorações, a história dos 100 anos. E a Cláudia é uma que está a nossa historiadora. Então, parabéns a ela e aos demais membros da coordenação.
Bem, eu tive a grata satisfação de ser professor, vim aqui como professor na comunidade, em 64. Lecionei 12 anos e depois deixei. Fiz concurso para o Estado, fui nomeado, lecionei esse período. E dizer que a escola de Santa Lúcia, ela foi criada em 1958. 1958. E o seu primeiro diretor foi o professor Arnoldo José Sparenberg. Depois o professor Vilmar que foi também diretor, professor, ele vai contar o resto da história. A história, a escola, na década de 1960, que era apenas escola primária, assim, ela foi transformada em grupo escolar rural e foi dado o nome de Santa Lúcia, usando o nome da comunidade. E a direção da escola, ela teve participação, que Santa Lúcia não tinha iluminação, não tinha luz aqui. E daí, junto com pessoas da comunidade, foram até o prefeito da época, de Ijuí, que pertencia a Ijuí, para que viesse a iluminação, a luz aqui para Santa Lúcia, e foi conseguido. E também o problema da água nas casas era um problema, daí também, através do diretor da escola, com pessoas da comunidade para perfurar um poço artesiano. E a escola de Santa Lúcia, ela cumpriu o seu papel na educação das pessoas que aqui participaram. Bom, eu tive naquela escolinha lá, a escola aquela lá, né? Meu nome da escola? Pedro Costa Weber. Pedro Costa Weber, né? Que é o pioneiro aqui. E dali daquela escola, daquele lugar, hoje tem profissionais médicos, dentistas, profissionais aí que estão atuando no mercado, agricultores, que estudaram ali, né, professor? Sim. O Mauro, e o professor Vilmar era professor lá. Aí até eu vou passar a palavra para o professor Vilmar e ele conta o resto da história da educação de Santa Lúcia. Tá bom? Fico agradecido. Professor Vilmar, pode também complementar essa história da escola aqui da Santa Lúcia, professor? Bom dia. Bom dia. Pode falar. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. É verdade, eu gostaria de só ressaltar um pouquinho o quanto o magistério no Brasil é valorizado. O Ademar Risvione, ele trabalhou 12 anos como professor em Santa Lúcia, mas logo saltou fora e hoje é um dos maiores pecuaristas de Santa Lúcia. Enquanto eu continuei no magistério e sou apenas um professorzinho aposentado. É a valorização que tem o magistério. Ele não quis mais ser professor, partiu para pecuária. Claro, partiu para pecuária. Hoje é um grande pecuarista. Olha aí. Trabalhou 12 anos e hoje, Bom, a história da educação e do ensino em Santa Lúcia, ela está muito ligada também à produção de Santa Lúcia, né? A produção de Santa Lúcia, já que a primeira escola que foi fundada, que teve em Santa Lúcia, foi criada e particular da própria comunidade, né? A comunidade mantinha o professor e as aulas eram dadas na própria capela. Logo depois foi fundada uma escola municipal, a Escola Municipal Júlio de Castilho, né, Carla? Júlio de Castilho, e que funcionou aonde mora agora o seu Romi e a Dona Lúcia, aqui embaixo, né? Licionou, era ali, e depois passou a sua sede dessa escola Júlio de Castilho, passou a ser aqui onde é a casa do seu Severino Costa Weber agora. Bom, como dizia o Vione, a escola, depois essa escola municipal Júlio de Castilho foi extinta em 58, porque surgiu aí com o movimento da comunidade, surgiu uma escola estadual rural, né? E daí foi em 58 extinta essa escola municipal e inaugurada a escola
Escola Rural Isolada Santa Lúcia, que teve início as suas atividades em 59, março de 59, de primeira a quinta série, sendo com um professor, o professor Arnoldo Spanenberg, já o Ademar já salientou, e com 66 alunos no início. Em 65, essa própria escola municipal, aliás, a Escola Rural Santa Lúcia, já tinha 128 alunos. E em 75, a escola foi criada, então, a escola estadual. Ela passou a ser a Escola Estadual de Primeiro Grau Incompleto Santa Lúcia, que teve um prorrogamento até a sexta série. E com 130 alunos. E aí iniciou, então, uma mudança do eixo produtivo da região, né? Aonde a produção de alimento, a policultura, passou a surgir o soja. E aí esteve muito presente aqui, e como Santa Lúcia era grande produtor de aguardente também, né? Chegamos a ter aqui em Santa Lúcia 18 alambiques, né? Era muito grande a produção de aguardente aqui na comunidade. A partir dali, trocou-se para o soja. E a mão de obra que se tinha aí, de meieiros, de agregados, foi dispensada, porque surgiu a mecanização e o adubo, né? E aí surgiu, então, a monocultura do soja e diminuiu os alunos. Sim, Martim. Professor Vilmar, fazer uma pergunta para você, relacionada a como era o fato de você conseguir dar aula para 4 séries dentro da mesma sala de aula, com classes emendadas, tendo 30 alunos dentro de um espaço de 40 metros quadrados, e o senhor dá todas as matérias para as 4 turmas. E outra coisa, graças a Deus que a gente mudou o eixo produtivo, que saiu da cachaça. Sim, né? verdade. Porque talvez senão nós estaríamos tudo meio bêbado até hoje, né? Não, e não tinha esse desenvolvimento da comunidade, né? Também foi a sorte que a comunidade entrou nessa. Sim, nós chegamos em 67 em Santa Lúcia como professor municipal na Escola Pedro Costa Bebe, que é essa escolinha lá do Rincão dos Costa Bebe, onde o Mauro estudou, onde o Martiniano estudou, onde muitos aí estudaram, né? E lá nós tínhamos 40 e poucos alunos, em 2 turnos, unidocente, só eu de professor. São 3 quilômetros do Rincão dos Costa Bebe até Santa Lúcia. Professor, uma coisa que eu noto nos colégios, na educação hoje, que tiraram moral e cívica, tem que voltar moral e cívica. Se eu fosse presidente do Brasil, eu ia baixar um decreto, moral e cívica nas aulas. Eu fui professor de moral e cívica, eu fui professor de história, né? Mas eu acho que não só a moral e cívica nos colégios, como também deve voltar um pouco o valor nas famílias, né? As nossas famílias, assim, não estão cultivando certos valores que tinha antigamente, né? E isso está desgringolando. Hoje, o grande valor que se tem é ganhar dinheiro, é buscar, né? De qualquer forma. Desde que ganhe dinheiro trabalhando honestamente, com dedicação, suando, trabalhando, não há problema. Agora, ganhar dinheiro roubando, corrompendo, mentindo, aí... Verdade, sim. Verdade. Eu até comuniquei, eu fiz um ato errado aqui, eu tô com o microfone vermelho, o meu é azul. Agora sim, professor. Agora eu acertei, eu tava com vermelho. Eu sou azul. Tá bom, professor? Somos azul. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, os nossos patrocinadores da Voz do Campo. Parabéns pelo programa, Marcelo, aqui de São Luís Gonzaga, acompanhando a Voz do Campo, e amanhã em Santa Lúcia, saboreando aquele churrasco. Um abraço a todos. O Rodinei Vieira, lá de São Luís Gonzaga, ouvindo a Voz do Campo. Vou fazer um intervalo comercial.
os nossos patrocinadores, Rainer. Nós estamos na comunidade de Santa Lúcia, município de Bozano, Noroeste Gaúcho, a maior rede de rádios do agronegócio do sul do Brasil. O deputado Luiz Carlos Reis está nos ligando aí, também fazendo um contato com a Voz do Campo, deputado federal Reis. José Vicente Costa Beber de Ponta Porã, Mato Grosso, e Telmo Costa Beber de Pejuçara, ligados na Voz do Campo, filhos de Santa Lúcia, mandando a mensagem aqui também, estão ouvindo o programa A Voz do Campo. Dá um bom dia também ao Arno, que chegou aí, nosso parceiro também, filho do seu Tarcísio, que está conosco aqui, todos que estão aqui, tá bom? Vamos fazer um intervalo comercial? Os patrocinadores da Voz do Campo vão tomar um cafezinho e já voltamos, fique aí. 100 anos da imigração italiana na comunidade de Santa Lúcia, a Voz do Campo ao lado de quem produz. Estou no meio dos gringos, dos italianos, transmitindo o que tem de melhor e uma história lindíssima de vida dos empreendedores italianos, geradores de riquezas, de produção. Quero mandar um abraço ao Paraná, região de Maringá, e também Valdir Fries, produtor rural, nosso grande parceiro no Paraná, o João Bortolassi, na região de Itambé, aí na grande região de Maringá, através da Rádio Atalaia de Maringá e da Rádio Ingamar de Marialva, ligados na Voz do Campo. E também o meu amigo Dagoberto, da Deplac Indústria, nosso parceiro no Paraná, também acompanhando o programa A Voz do Campo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado aí pela audiência de todos. Eu quero dar um recado importante também aos amigos, chamado a atenção, mandar um abraço pro meu amigo Humberto Falcão de Passo Fundo, que me manda um recado aqui, que chamando a todos para nós lutarmos junto contra a corrupção no Brasil. Tem um portal de combate à corrupção no Brasil, é do Ministério Público Federal, procuradores como Deltan Dallagnol e tantos outros, e eu quero fazer um chamado a todos vocês que entram na internet. Entre na internet, no portal de combate à corrupção, e assine lá, que você quer combater também. Precisa de assinatura para nós juntos, unidos, fazermos a nossa parte e as coisas mudar no Brasil, tá bom? Mostrar a força do brasileiro, tá bom? Olha as mensagens que estão chegando aqui para a Voz do Campo aqui, José Vicente Costa Beber de Ponta Porã, Mato Grosso, Telmo Costa Beber de Pejuçara, ligados na Voz do Campo, filhos de Santa Lúcia. O Pedro Costa Beber de Porto Velho, Rondônia, e o Flávio Costa Beber de Santa Cruz, na Bolívia, mandando abraços e parabenizando a comunidade pelos 100 anos. O Flávio lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, ouvindo a Voz do Campo, produzindo lá também, Mauro? E é daqui, tá produzindo lá na Bolívia. Vamos fazer um programa na Bolívia. Vamos fazer um programa lá, Martiniano, o Arno, o Mauro, vamos fazer direto de lá. Vamos com a Voz do Campo na Bolívia, né? Transmitir direto para o sul do Brasil. Bom, tem uma sequência aqui que nós estávamos conversando com o professor Vilmar, né? Que vai responder essa pergunta. E depois o Arno tem uma questão também importante para tocar. Mas antes do Arno, professor Vilmar, a questão do respeito dos alunos com os professores, isso é fundamental na vida de qualquer cidadão. Ontem eu estava vendo uma notícia e me chamou muita atenção também, porque o respeito mútuo, né? Tanto de alunos com professores, professores com alunos. É importante, a ocasião me faz eu falar isso. Eu vendo que numa escola do Brasil, alguns professores, não sei se amando de uma ideologia que está aí no governo, mas eu sei que eles pegaram um menino de 12 anos e queriam a todo custo passar batom na boca do menino. Agarraram à força o menino, tá na internet a notícia. Esse é o Brasil que nós queremos? Estão impondo, estão querendo uma mordaça sobre o povo brasileiro? Isso é preocupante. Então nós não podemos deixar de falar. Me chamou muita atenção. Ontem passei um dia também turbulento. Estava no hospital ontem pela manhã, junto com a minha esposa. Um momento difícil, quase que eu não venho à comunidade de Santa Lúcia. E fiquei observando também o trabalho do médico, do pronto-socorro. Eu quero mandar um abraço aos médicos que me ouvem e que alguns são produtores rurais. Ao médico Dr. Lino de Santiago, depois até falei para ele. Eu observando o trabalho dele,
Todos que chegavam na urgência, ele dava o parecer de um, dava do outro, e fiquei pensando a capacidade desse médico e a responsabilidade que ele tem nas mãos, de analisar um caso aqui, chegar outro aqui, chegar outro ali, e ele vai analisando. E aí, sabe o que eu pensei, Mauro, no corredor do hospital, pensando, Brasil que produz, gente que trabalha, gente forte, né? Por que não são reconhecidos? Por que não são valorizados essa gente, todos os profissionais que pagam imposto e que trabalham nesse Brasil? É impressionante, sabe que uma vida de comunicador mexe muito. A gente que tem uma responsabilidade de transmitir essas coisas todas. Fiquei impressionado. Mexeu muito comigo. Talvez eu fui lá com algum propósito de me conscientizar mais da importância de trabalhar e de mostrar o Brasil que produz. Professor, questão do respeito, aluno com os professores, como é que era? Verdade, Marcelo, eu queria te parabenizar por esse programa e principalmente pela tua postura e dizer que pessoas igual a você, que me permite dizer você, nós precisaríamos muito no Brasil, fazendo com que se leve essa ideia para todos os cantos do nosso Brasil, que estamos assim, um Brasil tão rico, tão querido, e que estamos assim desesperado. O trabalhador está desesperado, vendo pelo lado que vai. E voltando àquela pergunta que o Martiniano nos fazia primeiro, em que dizia que um professor em sala de aula com 4 séries, como é que podia trabalhar? Uma coisa é super importante destacar, que é a colaboração da família. A colaboração da família, aquele valor que a família tem, aquele valor que a família dava ao professor, aquele valor que a família dava à escola. Isso era super importante. No mais, a gente dava um jeito, através de monitores e coisas, se dava um jeito, se fazia o trabalho e com 4 salas. Professor, olha a mensagem que eu recebi aqui, deixa eu dar essa mensagem importante. Olha a mensagem que eu recebi aqui, ó. O Nardes, produtor aqui de Santo Ângelo, irmão do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. O Nardes me manda uma mensagem aqui que o governador Neudo Campos, o ex-governador de Roraima, ouvindo a Voz do Campo, ligou pro Nardes mandando um abraço para nós aqui. Que coisa interessante, essa união através da comunicação, um povo reunido aqui, transmitindo, as pessoas ouvindo pelo rádio. Isso é bom demais. Agora olha a mensagem, ele diz que o ex-governador Neudo Campos, uma grande liderança política do norte brasileiro, ouvindo, mandou um abraço para nós aqui. Ligou pro Nardes para mandar um abraço. Isso destaca a grande força que tu tens, Marcelo, a grande força que tem esse programa, né? Isso é muito importante, é importante. Mas ele tá branqueando meus cabelos, a força que tá é produtores que estão comigo, viu? É verdade. Não pensa, professor, não pensa que não tá branqueando os cabelos aí, porque tá, viu? Verdade. Quem luta nesse país, né? É assim. Mas então a grande importância da família, do valor do professor que a família dava, isso era muito importante naquela época. Eu lembro da escolinha Pedro Costa Weber, onde hoje está em ruínas, né? E que só que a escola Pedro Costa Weber foi transferida a sede, está agora na cidade de Bozano, a escola. Mas lá se trabalhava com 40 e poucos alunos, né? 40 e poucos alunos, e se conseguia, porque se convocava uma reunião do CPM, estavam todos os pais ali dando apoio para os filhos, apoio para os professores, né? Isso era muito importante, isso sempre foi importante. Bom, né? Professor, o meu tempo está passando, eu tenho mais algumas pessoas para ouvir aqui também. O Arno tocou numa questão extremamente importante, que é a questão do trabalho, dos meninos poder trabalhar, da juventude, que eu acho saudável, trabalhar desde cedo. A minha mãe sempre me ensinou que tem que trabalhar, que tem que construir, que tem que conquistar, que não tem que esperar que dê, que ganhe de graça. Tu tem que conquistar trabalhando, honestamente, lutando. A Gabriele lá de Condor, bom dia, abraço à família Costa Weber. Estamos ligados na Voz do Campo. A Gabriele Oliveira, filha de produtores da Esquina Beck, Condor, ouvindo a Voz do Campo. Arno, a questão dessa gurizada poder trabalhar, né, Arno? Isso é uma questão extremamente importante. Bom dia, Arno. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. É uma questão que me chama muita atenção, Marcelo, porque nós estamos aqui numa comunidade
E eu faço parte da terceira geração dessa comunidade aqui, onde nós estudamos nessa escola que o professor Vilmar está falando. Eram 4 turmas numa sala de aula, e a outra parte do tempo nós estávamos em casa aprendendo alguma coisa em cima do trabalho que a família desenvolvia. Então me chama a atenção que tem pessoas aqui como o seu Dari Mejolar, com 92 anos, que certamente começou a trabalhar aos 12, 13, 14 anos de idade, aprendendo uma profissão, e hoje está aqui, é um grande empresário da nossa região, tocando negócios aos 92 anos de idade. Quer dizer que talvez esse trabalho que ele começou aos 12, 13 anos de idade não tenha feito tanto mal à saúde dele, para ele estar agora com 92 anos de idade aqui, ainda trabalhando, e assim muitos outros que estão aqui. Então me chama muita atenção quando... 86 anos. 86 anos, desculpa, seu Daria. Promovi o senhor aos 92. Mas é anos. São muitos anos. Me chama a atenção também, Marcelo, que a gente viaja um pouco para alguns lugares e fora do Brasil. Tu vê, por exemplo, Estados Unidos, que as pessoas podem trabalhar aos 14 anos em diante. Elas não podem sim mexer com drogas, se envolver com bebida alcoólica e fazer vadiagem, que lá é preso por vadiagem. E fazer o que quer na noite, dirigindo com o carro na mão. Né? Exatamente. Então, assim, é uma grande diferença que você vê em relação ao Brasil, que o jovem só não pode trabalhar até os 18 anos de idade. Ele pode roubar, matar, mexer com droga, fazer tudo, menos trabalhar, porque aí ele está sofrendo muito trabalhando. Então você vê nas favelas, você vê em lugares assim, pessoas com arma, fuzil na mão aos 15 anos de idade, mas ele não pode responder pelos seus atos. Nos Estados Unidos a pessoa vai presa aos 14 anos se envolver com uma coisa ilícita, né? E aí eu acho que está a grande fábrica brasileira de mau caráter, que são pessoas que têm muito tempo vago, já que a educação brasileira é muito falha, então tem muito tempo de folga para os jovens ficar na rua, muito tempo ocioso, né? Como dizia antigamente, como é que é, cabeça vazia é oficina do diabo, né? Então, para mim, tem muito essa questão. Eu acho que é uma questão de ordem nacional a ser discutida. Eu acho que, assim, a ocupação e a formação do caráter da pessoa, ela começa mais cedo do que os 18 anos. E o trabalho, e fazendo parte dessa comunidade, Marcelo, eu vou te falar do pessoal de São Luís Gonzaga, da Bolívia, o Flávio, Companhia Limitada, o Rude lá de São Luís Gonzaga, que estão mandando notícia aí. Esse pessoal sabe muito bem do que eu estou falando, de uma época em que nós começamos a trabalhar aos 14, 13 anos de idade. Aos 15 anos de idade nós éramos motorista de caminhão para ir levar soja já no lugar onde a gente ia entregar. Hoje até os 18 você não pode trabalhar porque tu vai preso. Eu acho que está aí um grande assunto, um grande tema para os políticos que estão nos ouvindo hoje também a pensar. E quem que pode promover alguma mudança nesse sentido é alguém que tenha ideia de que lá na frente nós precisamos de uma sociedade um pouco melhor. Então nós cobrar de políticos corruptos lá faz parte da nossa obrigação, como Humberto Falcão falou agora há pouquinho. Sim, nós temos que nos engajar, mas nós temos que também promover os nossos políticos a pensar na mudança das próximas gerações, porque do jeito que está, no meu ponto de vista, a fábrica de vagabundo e sem vergonha é muito grande até os 18 anos de idade. Muita impunidade, Arno. Muita impunidade. Sabe que daqui a pouco nós vamos fazer uma discussão da pena de morte no Brasil. Não, é verdade, né? A dona Alice Costa Beber veio aqui me dizer agora no intervalo comercial que na época, né, dona Alice, o pessoal doaram as áreas, os terrenos para a construção da igreja, do salão, foi tudo doação, não foi nada de negócio vendido, tudo doado, né? Que coisa linda, né? Que união, que organização da comunidade de italianos da Santa Lúcia. Eu quero ouvir os dois prefeitos. E ser em breve também a todos agora, eu quero ouvir também a dona Gema Costa Beber para falar um pouquinho da Fazenda Senhor Jesus, da recuperação de drogados, que tem aqui uma clínica também na comunidade. Então eu quero ouvir o prefeito de Bozano, porque é importante também ouvirmos aí o prefeito, o que representa para Bozano essa comunidade aqui. Jovem prefeito Gederson Mori. Bom dia, prefeito. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo e toda a cadeia de rádios que nos escutam nesse momento. A gente está acompanhando aqui com o prefeito Eduardo, também de Peixara, o nosso presidente da Câmara, o Isidoro, e todos os membros da nossa comunidade de Santa Lúcia que compõem o nosso município. Um abraço especial ao Rude e à Cláudia, que estão aí
digamos assim, na coordenação da comunidade de Santa Lúcia e estão tentando, da melhor forma possível. Eu dizia para ela agora há pouco, se ela estava mais tranquila, disse que vai estar tranquila só amanhã a partir do meio-dia, né? Mas eu acho que eles estão à frente da coordenação e eu acho que o que era colocado aqui pelo seu Tarcísio, a questão do amor, né? É com muito amor que esse casal, a Cláudia do Rude, o Rude da Cláudia, estão tentando coordenar todo esse grupo e, como ela bem falou, 100% de envolvimento de todas as famílias para que possam estar realizando com muita alegria esses 100 anos, né? Receber todas as pessoas, todos os imigrantes que daqui saíram e foram para outras cidades, que amanhã com certeza vão estar aqui. Para nós, Marcelo, como prefeito do município, é uma grande alegria, né? A gente está aqui nesse momento hoje com você, com todos que aqui se encontram na comunidade, e dizer que Bozano também, né, deve muito à história de colonização de Santa Lúcia, né? O primeiro prefeito do nosso município é o oriundo daqui, que foi o prefeito Roque Costa Weber. O professor Vilmar, que me antecedeu aí a fala, foi o primeiro secretário de administração, né? Então, tem história dentro do nosso município também. A escola Pedro Costa Weber, que o professor Vione e o professor Vilmar falavam agora, ela levou o nome da escola Pedro Costa Weber, que hoje é a nossa escola municipal, que está instalada lá na cidade, né? Então, em virtude de toda a questão familiar, da questão histórica que foi colocada aqui, e a gente tem que ter muita, digamos assim, muito amor, né? A gente tenta fazer com muito amor, tentar dar o valor que se tem para que a gente consiga está desenvolvendo ainda mais o nosso município. Você falava aqui da questão das riquezas, da maravilha que é aqui, né? E isso, para nós como gestor público, a gente tem um compromisso enorme, né? Infelizmente a gente está vendo aí a nível de estado, a nível de país, tudo o que está acontecendo, mas ontem mesmo nós tínhamos um encontro em Juí do consórcio de saúde, né, que a gente pertence ao CISA, e nós conversávamos lá com o Eduardo também, com o prefeito Balim, enfim, o quanto que nós aqui na ponta, os prefeitos, estamos sofrendo, e eu acho que as pessoas que nos acompanham, né, sabem o que a gente está passando, porque todo mundo está passando. Eu acho que o prefeito passa ainda mais, porque as coisas estão acontecendo de ruim lá para cima, digamos assim, e você falava com ele é um grande apoiador nosso, a gente tem ele como uma pessoa balizador nessa questão do agronegócio, na agricultura, e o nosso município depende praticamente 90% da agricultura, e ele nos colocava esse chamamento que você acabou de falar aí, que está no portal. Então, a gente está sofrendo, mas eu tenho muita fé que a gente vai conseguir reverter, vai conseguir superar tudo isso. E a gente praticamente não deve nada do que está acontecendo, mas acaba estourando, digamos, aqui na ponta da corda, que é a questão das prefeituras. Tá bom, prefeito. Bom, o nosso espaço está passando. O Marcelo, estamos ligados na Voz do Campo aqui também. Aqui também são filhos de gringos, tu sabe, né? Ciolim e Ciolim, um abraço. A Ana, da Agropecuária Santo Antônio, lá de Santiago, de Tupanciretã também. Um abraço ao Edmar, ao Pércio Ciolim, família Ciolim, de produtores, tudo gringo, que estão ligados na Voz do Campo. Fátima Dornelles, de Pinheiro Marcado, região de Carazinho. Mais uma vez o Marcelo e o programa de rádio A Voz do Campo se faz presente nas comunidades, levando cultura e conhecimento a tantas pessoas que trabalham e produzem alimentos. Um abraço a Fátima Dornelles, produtora rural de Pinheiro Marcado, região de Carazinho, ligada na Voz do Campo. A Cláudia, quando chegou o padre Márcio, que ela disse: eu vou te apresentar o nosso pároco aqui. Você soubesse que esse padre que está aqui fez um programa A Voz do Campo na beira de uma barragem no Capão do Cipó, muito tempo atrás. Ele conhece muito bem a Voz do Campo, meu amigo desde o início da Voz do Campo, quando começou lá no Malheiros, lembra, o padre Márcio? Nós na beira da barragem fazendo uma transmissão da Voz do Campo num lugar especial, e se não me engano era um primeiro do ano, né? Primeiro do ano. Nós não paramos no feriado, não fomos para a praia, nós ficamos fazendo a Voz do Campo. Prefeito Buzatti de Pejuçara agradeceu o prefeito Gerson Mori, prefeito de Bozano. Prefeito Buzatti de Pejuçara, município vizinho aqui, prefeito. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Nós queremos aqui, em nome da professora Cláudia, seu esposo Rude, cumprimentar a toda a comunidade aqui de Santa Lúcia,
que está fazendo história. Da história, estão fazendo outra história aqui no município. Cumprimentamos também o colega Jeder, o presidente da Câmara, o Isidoro, e dizer de que é uma alegria muito grande e até nos emocionamos vendo que nós estamos aqui presente e ouvindo a história dessa comunidade. Nós poderíamos fazer um dia inteiro só citando algumas palavras que foi citado aqui. Aqui foi citado valor, foi citado família, foi citado amor, foi citado caráter, honestidade. Quer dizer, só nessas 5 palavras nós poderíamos ficar um dia inteiro aqui discutindo. Mas o que eu tenho a dizer, Marcelo, é de que a comunidade Santa Lúcia com Pejuçara, ela se confunde bastante. Eu tenho certeza absoluta que amanhã, aqui no almoço, se você fizer uma pesquisa aqui, tem muito pejuçarense que vai estar aqui amanhã, né? E nós temos uma ligação muito forte entre Pejuçara e Santa Lúcia. Nós temos moradores de Santa Lúcia aqui que têm propriedades em Pejuçara. Nós temos Pejuçara que se utiliza da fazenda de recuperação terapêutica aqui, muitos munícipes nossos aqui. O comércio de Pejuçara é beneficiado com muitas compras aqui da comunidade de Santa Lúcia, e a principal de todas elas, eu acho que aí quem vai discorrer sobre ela é o Padre Márcio, que chegou agora. Mas a principal ligação histórica, e desde quando iniciou as atividades, a população, embora Santa Lúcia geograficamente, territorialmente pertenceu a Ijuí, depois a Bozano agora, mas a parte da religiosidade pertence à paróquia de Pejuçara, o qual o Padre Márcio depois poderá discorrer com mais propriedades. Mas eu gostaria de destacar, acho que isso aí, a ligação principal entre essas duas comunidades, Pejuçara e Santa Lúcia, é na questão da religiosidade. E nós temos aqui muitos exemplos, porque você não pode falar só de religiosidade e deixar a questão familiar, que aqui foi discutido, e nós temos essa questão muito forte aqui em Santa Lúcia. Santa Lúcia, não é porque eu estou aqui olhando cada um de vocês aqui, de que eu falo isso. Nós, no município de Pejuçara, está se deixando um pouco essa união que tem aqui. Quer dizer, amanhã nós com certeza vamos estar presentes aqui para assistirmos, e esse desfile que vocês vão fazer amanhã, essa história, foi organizado por cada um de vocês, cada família aqui de Santa Lúcia. Então acho que é um orgulho muito grande, Cláudia, e todas as pessoas que estão aqui, de poder proporcionar a essa juventude, esses adolescentes, para motivá-los a continuar com essa história. Ok. Bom, prefeito, nosso tempo está passando, eu preciso ouvir mais pessoas. Eu quero ouvir o Isidoro Massafra, que vai falar das famílias que saíram de Santa Lúcia. A dona Gema Costa Beber falar um pouquinho da fazenda do Senhor Jesus, que é uma fazenda especial, de uma clínica de recuperação de drogados. Fantástico o trabalho. Já pode vir aqui, dona Gema. Isidoro, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Voz do Campo, espalhados aí por esse Brasilzão afora e até mesmo fora do Brasil, né? Pelas manifestações feitas aí. Dizer que, como a Cláudia fez no seu relato, a formação, a constituição da nossa comunidade lá pelos anos de 1915, agora completando o seu centenário, foram muitas e muitas famílias que contribuíram e ajudaram para que se chegássemos, né, a Santa Lúcia, que hoje nós temos o orgulho de fazer parte dela, né? Então, assim, queremos destacar algumas famílias, você pode ver aí, Marcelo, que se manifestaram, né, mandando mensagens para cá, que hoje não estão mais aqui, mas que a gente reconhece e amanhã estarão aí certamente prestigiando esse nosso evento. A família Vieira, família Belé, família Costa Beber, família Sandri, família Massafra, família Zanetti, família Guetens, família Donato, família de Doné, família Casarim, família Altíssimo, família Belibio, Lázaro, Tolfo, Zaltron, Sereta, Baço, Ficanha, Zambon, família Bonfada, família Baioto, família
Padoim, família Cadore, Calabria, Oliveira, Dos Santos, enfim, e me perdoe se eu esqueci alguma, né? De tantos que contribuiu, que ajudou a construir a nossa comunidade. E a marca dessa comunidade, como foi ressaltado no relato da Cláudia antes e nos demais que me antecederam, é a religiosidade, né? A fé e a família. Né? Isso sempre caminhou junto aqui em Santa Lúcia, e a gente está procurando manter isso, seguir isso, levar à frente isso, se dedicar a isso. E o que produziu esse Marcelo e ouvintes, aqui de Santa Lúcia saiu o padre saudoso, falecido padre Belino Costa Beber, padre Virgílio Costa Beber, que está atuando ainda, completou 93 anos no domingo passado, celebrou aqui conosco na comunidade, as irmãs religiosas, a irmã Francelina, a irmã Beatriz Costa Beber. Nós tivemos aqui também o padre, ex-padre Máximo Zambon, bem próximo daqui, junto da paróquia de Pejuçara, João Quaine, Olívio Sesca, Vitalino Sesca, mas fruto de tudo isso tem uma pessoa que a gente dedica muito, a nossa saudosa e querida Júlia Costa Beber. 60 anos de catequese, de formação. Então, todas essas famílias que eu citei aí, tenho certeza que passaram por ela. A nossa mãe espiritual, saudosa Júlia, que é irmã aqui do seu Tarcísio, que é irmã do seu Higino, dos demais, né? Então, seria isso, mais ou menos minha parte. Eu acho que agradecer ao programa que esteve aqui presente e nos deu esse presente de 100 anos. Ok. Dona Gema Costa Beber, Fazenda do Senhor Jesus, uma fazenda, uma clínica de recuperação. Deixa eu mandar um abraço aqui a Dirce Fagundes, bom dia, estamos escutando a Voz do Campo em Palmeira das Missões. Tá mandando também mensagem. A Fabiane Fagundes também tá mandando mensagem. Olá, bom dia, manda um abraço ao seu Tarcísio e a toda a família de Lucídio Fagundes e família. Estamos ligados na Voz do Campo de Palmeira das Missões. A Fabiane lá, o seu Lucídio Fagundes, mandando um abraço para vocês. Dona Gema, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. Então, faz 17 anos que a gente tem a Fazenda do Senhor Jesus, do Amor Exigente, e que os jovens venham fazer o tratamento de recuperação. E assim, uma alegria muito grande para mim participar disso. Faz 17 anos que eu fui convidada pelo professor Vilmar, aí eu convidei a Almanir Costa Beber também, que é minha colega, que também me ajudou muitos anos, agora tirou para um descanso um pouco, mas sempre ela colaborou comigo. E é uma alegria muito grande quando a gente encontra esses jovens e quando eles ligam pra gente. E aí muitos me ligam, Dona Gema, faz 12 anos que eu tô de pé, né? E esses dias que fazia 12 anos que ele tinha se recuperado, ele voltou e me trouxe uma mensagem, porque cada vez que eu vou, eu dou mensagem para eles. Ele me disse assim, ó, essa mensagem me trouxe de volta. Então isso me faz muito feliz, que a gente tá ajudando os jovens, e são muitos, de muitas cidades, que vêm fazer o tratamento, e eu acho que isso é muito válido para a juventude hoje. Quantos jovens tem hoje, Dona Gema, aqui, que estão aqui internados aqui na fazenda? Internos, chega a quase 40 agora. Quase internos. 40. Uhum. Olha aí, que é um trabalho voluntário de vocês aqui, contribuindo e ajudando, né? Voluntário. Que bom, hein? E a satisfação de receber ligação depois de anos de pessoas, olha, eu tô feliz, me recuperei, tô trabalhando, então. O primeiro fruto, como dizia o professor Vilmar, que ele também trabalhou, ele disse, o nosso primeiro fruto é de Uruguaiana. Então ele é o Vitor Hugo Benetti, faz 17 anos que ele fez o tratamento. Foi o primeiro que se recuperou e ainda ele está bem. Então eu acho assim que vale a pena. Se entre 100 meninos que vêm, mas se um daqueles for meu sobrinho, meu neto e se recuperou, eu digo que vale a pena continuar trabalhando com esses jovens. Tá bom, parabéns pelo trabalho de vocês, viu, Dona Gema? Sucesso aí, viu? Obrigada. E joia, obrigado pela polenta de ontem. Sempre às ordens, quando precisar, polenta. Me recuperei. Você recuperou, então? É bom ouvir isso. Obrigada. Tá bom, obrigada pela oportunidade. Então. Tá joia. Dari Mejolaro também é da região, o homem da Granja Primavera lá de Condor. A Bert Muraro, parabéns à família Costa Beber, grande exemplo de uma família empreendedora. A família Muraro de Esquina Beck é muito grata ao apoio que os mesmos deram para o surgimento da propriedade Muraro. Um abraço a Bertiele Muraro e família
Olha aí, viu? Os frutos, seu Tarcísio, os frutos da família Costa Beber aí e o pessoal mandando recado aí. Que bom, muitos frutos os Costa Beber dando. Doutor Dari Mejolaro, bom dia. Bom dia, plateia, de modo geral, todos que estão aqui. Recebam meu abraço e um bom dia para todos. E eu tenho a grande satisfação de poder falar da imigração de Bozano. Eu tenho um livro aqui, tem umas coisas para recordar. O tempo está muito curto, mas aí vamos ampliar um pouco, né? Então é assim, ó. Eu tenho aqui para dizer que eu fico muito satisfeito de poder estar nesse microfone que Deus me deixou vir até aqui, graças ao bom Deus mesmo. E assim eu tenho aqui. O Marcelo vai olhar aí. O que diz aqui? Ganhando dinheiro com fumo e rapadura. O tronco da família Mejolaro no Brasil foi Antônio Mejolaro, que nasceu na Itália e que veio acompanhado da esposa Luísa Mejolaro, integrando uma das levas de imigrantes italianos que foram se radicar na localidade de Dona Isabel, município de Bento Gonçalves. Antônio Mejolaro ficou viúvo em 1892. A esposa veio a falecer no dia 13 de setembro. E ele resolveu mudar-se para Novel Colônia de Ijuí, fixar-se na então Picada Faxinal, hoje Boa Esperança, município de Bozano, onde adquiriu 4 colônias de terras. Ajudado pelos filhos, dedicou o resto de seus dias às atividades agrícolas, cultivando fumo, erva mate, trigo, cana-de-açúcar, feijão e outros produtos, alguns para comercializar. Era o pai do Dari Mejolaro? Pai, esse é vô. Vô, pai do meu pai. Antônio Mejolaro, vô. É, pai do meu pai, Antônio Mejolaro. O vô. Tá bom, Marcelo. Tá bom, né? Eu acho que tá bom, porque tá muito curto. Então, assim, ó, eu me sinto muito grato de estar aí, vim fazer o esforço de poder falar aqui no microfone, porque todo o povão tá ouvindo. E aí, já como falaram, eu não ia falar, mas já que falaram, que amanhã estou completando 86 anos. Amanhã e comemoração da Santa Lúcia, porque é o dia da Santa. E deixa eu te lançar um desafio. A festa dos 90 anos vai ser a Voz do Campo ao vivo da Granja Primavera. Novo. Mas se eu tiver aí é com muita honra, pode deixar marcado desde hoje. Mas as 90 dos tá bom, Dari? Que Deus te abençoe e te acompanhe. Obrigado. Muito obrigado de me deixarem falar, porque eu vim de longe para poder dar uma palavra e mostrar isso aí, que a gente tinha assim, ó. Fazia 9 quilômetros para ir no catecismo no Bozano. Fazia todo esse recurso, o padre está aí escutando. E lá para ir no colégio, 4 quilômetros, tudo com muito sacrifício. Isso, você vai falar em sacrifício do meu época, mas eu vou falar para vocês aqui abertamente que não preciso esconder. Antes de Natal, eu acho que eu recebo um livro da minha vida. Muito obrigado. Olha aí, grande Dari Mejolaro, produtor rural, amanhã aniversário, 86 anos. É bonito de ouvir essas histórias. 90 anos, como o seu Túlio, né? 92, né, Martiniano? 85, 84, tudo gente que tá aqui, querendo até jogar bola. O seu Tarcísio já tá louco para jogar bola de novo, né? Com seus 80 e poucos anos aí. É bonito de ver essas histórias. E uma coisa que eu não concordo que o Dari falou é que eles deixaram falar no microfone. Mas que isso? Esse microfone é do produtor rural. Este programa só está de pé porque os produtores estão aqui. Não é porque o Marcelo é bonito, é porque os produtores estão aqui. É por isso que a Voz do Campo está no ar. É porque os produtores rurais falam. Aqui eles falam de uma forma autêntica, o que são, não inventam. Isto é a Voz do Campo. A gente fala o que é. Eu preparei aqui agora, de imediato, com o Padre Márcio, para nós encerrar o programa. O Miro, lá, diretor da Rádio de Palmeira, bom dia. O seu Dari é a cara da Voz do Campo. Olha aí, ó. Grande Dari Mejolaro. Bom dia, Marcelo. Parabéns pelo programa direto da comunidade Santa Lúcia. Estamos na escuta aqui em Santiago. Odilo Ferst. Um grande abraço, Odilo, ligado na Voz do Campo. Eu tenho que ouvir o depoimento do Luciano, por isso eu vou quebrar o protocolo. Quando eu cheguei aqui, ele me disse: olha, eu sou ouvinte da Voz do Campo. Eu preciso mostrar o Ibope da Voz do Campo.
Então é mais um ouvinte que a gente sabe que acompanha esse programa, porque vocês, Mauro, não é fácil fazer esse programa. Só isso vocês, bom entendedor, entendem. Não é fácil o que está nos meus ombros. Os bons entendedores vão entender o que eu quero dizer. Fala, Luciano, tu escuta a Voz do Campo? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Eu escuto desde o início a Voz do Campo e tento passar para todo mundo, até no nosso joguinho de cinquilho de sábado e domingo, aqui na comunidade, que escutem a Voz do Campo, que é um programa de fundamento. Tira uma foto aqui, né, tia, do Luciano, pelo amor de Deus, me botar na internet. E o que mais, Luciano, que é a Voz do Campo? É um programa muito importante para o agronegócio, só que é uma pena que muitas vezes tudo que é falado é barrado, né? Por a política, né? E as coisas que não tem muito fundamento, né? Mas gosta então do programa? Muito bom. Quando eu posso, assim que a gente é sábado às 8 horas, eu escuto até às 9 e pouco, depois eu vou trabalhar, vou fazer meus afazeres. Que bom. Eu tenho vontade de chorar, professor, porque eu tenho assim, não é fácil fazer esse programa, mas é um prazer fazer esse programa. É um prazer estar no meio de gente que produz comida. Eu vou repetir. O Berlusconi da Itália, a Dilma não vive sem comida. Se não tiver os agricultores, eles não vivem. Tem um senhor que tem um trabalho voluntário muito grande na comunidade, que é o seu Higino Costa Beber. Ele consertou todos os joelhos, todos os pés de todo o pessoal que está por aqui. Então, nós teria que ter uma palavra dele. Deixa eu ouvir o seu Higino. Deixa eu lhe perguntar, seu Higino. O senhor, o seu Tarcísio, quando jogava bola, tirou o joelho do lugar e o senhor botou no lugar ou não? Bom dia. Quando ele aceitava, né? Porque não é fácil lidar com o povo. O que representa para o senhor esse momento aqui especial? Isso é uma alegria tão grande, porque eu vejo a origem desse aí. Eu vi ontem no Globo Repórter a terra onde minha mãe cruzou lá, Vêneto, que a mãe veio de lá, e eu fui ver a casa onde ela nasceu, que ela pregava: pessoal, para ter sucesso tem que ter amor, honestidade, moral e fé. É isso que está faltando no Brasil, né? E eu vi tudo aquilo, eu chorei muito. Então foi deixado fora da nossa pregação aqui os nossos professores primeiros, que faziam 4 quilômetros de a pé para dar aula para nós. A parteira, a cegonha de campanha, que eu lavrava com boi, o trator, via uma parteira, fazia até 10 quilômetros com uma lanterna para socorrer as senhoras. Aquelas que não morriam, não tinha recurso. Não tinha recurso para transporte. Então tem uma história de um senhor que fala da união dos amigos. Um senhor deu uma infecção num pé da família Foleto. E esse Foleto, os amigos carregaram ele nas costas e fizeram 30 quilômetros até o hospital, esperando que ele voltasse vivo. Voltou morto em cima das tábuas. Então era a união do povo daquele tempo. Então eu só falo isso, que é só isso que eu tenho que dizer. Falta essas 4 coisas para o Brasil: fé, amor, honestidade e moral. Ok, falou o doutor Higino Costa Beber. Bom, para nós encerrar o programa, hoje a dona Alvanir também, né, a esposa, Almanir. A gente é ministra da Eucaristia há 26 anos, eu e a Almanir. E o Isidoro há 18 anos, eu acho. E o professor Vilmar foi o nosso primeiro ministro aqui de Santa Lúcia. E que ele deixou muito exemplo. Tem ministros em todas as comunidades que saíram daqui pelo exemplo dele. Vamos fazer o seguinte, dona Almanir. O padre vai fazer o quê? O que nós vamos fazer? O que nós vamos encerrar? Com o Pai Nosso. A bênção do Padre Márcio, com a oração do Pai Nosso, para fechar a Voz do Campo na imigração italiana de Santa Lúcia, 100 anos. Momento especial. Padre Márcio, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Voz do Campo. Com certeza, Marcelo, todos os nossos ouvintes estavam ouvindo. Trabalho e fé sempre aliados. Eu já dizia aquele tempo, né, Marcelo, que esse programa vai longe, e tem que ir longe mesmo. O povo tem que falar e o povo tem que ouvir. Produtor, não é, Padre, Marcelo? Deixa o professor aqui fez eu me lembrar, ó. Tem uma pesquisa, o ano que vem tem eleição, viu?
O ano que vem tem eleição, não esqueça de votar em quem trabalha, quem tem história de trabalho. Não vote em oportunista. O ano que vem tem eleição para prefeito. Deixa eu dar um recado importante. O ano que vem tem uma pesquisa para decidir se o Sul é meu país. Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. É muito importante, é sério que nós estamos falando. Pense nisso. O ano que vem vai ter essa pesquisa para separar o Brasil. E é algo para se pensar. Isso aí, Marcelo. Então, o convite foi lançado. Amanhã a festa aqui, que Deus abençoe e tenha um tempo bom. A todos que estiveram aqui, desejo assim, um santo e abençoado Natal. Quem está escutando, feliz ano novo também. Para encerrar, Marcelo, então, que Deus continue colocando no teu coração, no teu pensar, né, essa luz que ilumina todos os produtores e produtoras rurais. Nós sabemos disso, né, Marcelo? Então, para finalizar, queremos rezar como toda a comunidade sempre reza. A oração que o próprio Jesus, o próprio Cristo nos ensina, porque é com essa oração que você vai ao trabalho, é com essa oração que se alimenta o nosso país. Por isso rezamos juntos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, Marcelo. Muito obrigado e um abraço muito apertado aí a todos os nossos queridos ouvintes. Ok, tá aí o Padre Márcio para encerrar. A Voz do Campo vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado a todos os amigos e amigas. Sábado que vem voltamos. Tanta mensagem que tá bombando agora no celular aqui, bastante mensagem. Muito obrigado, valeu, comunidade de Santa Lúcia. Esperamos voltar em breve aqui com mais um programa especial. Sábado que vem a Voz do Campo de novo, das 8 às 10 da manhã, a maior rede de rádios promovendo o debate de produtores rurais e de gente que produz o nosso alimento de cada dia. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até sábado que vem. Tchau, tchau.